Continuando, né, nossa aula sobre isomeria, eu coloquei aqui a imagem do último vídeo só para a gente não perder o nosso exemplo. Então olha só, a gente tinha colocado isso aqui, né? Esse aqui é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3 e 4. Então se esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Né? E assim sucessivamente. Reparem que a gente tem 4 estruturas aqui, certo? Lembra que a gente colocou como 1 e 2 sendo enantiômeros e 3 e 4 enantiômeros, porque um é a imagem do outro, um é a imagem do outro. Tá? E diastereisômeros são quando são isômeros, mas que não são imagem do outro, tal como 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 3 e 4. 2 e 3 e 2 e 4. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, estrutura 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. Na estrutura 1, o carbono 2 está em qual posição? O carbono 2 está na posição, não está na conformação de estrógeno. E o carbono 3 também. De estrógeno e de estrógeno. Certo? Aí você tem, né? Se os dois carbonos estão desviando a luz no sentido de estrógeno, né, no sentido horário, certo? Para a direita, você tem um isômero oticamente ativo. Na estrutura 2, os dois estão na posição L, certo? Tanto o carbono 2 quanto o carbono 3. Então também é isômero oticamente ativo. Na estrutura 3, você tem aqui, no carbono 2 é D e no carbono 3 é L. Um desvia no sentido horário, outro no anti-horário, né? Porém, os ligantes não são iguais, né? Então, vai que o desvio do estrógeno é, sei lá, 2 graus no sentido horário, do levógeno seria, sei lá, 4 graus no sentido anti-horário, então não se cancelaria. Então, mesmo assim, é um isômero oticamente ativo. Tudo bem? Porque os ligantes não são iguais. Então, se o estrógeno gira no horário com um certo desvio e o L com o anti-horário só que com outro desvio, né, e não simplesmente um desvio igual no sentido oposto, né, ele vai ser um isômero oticamente ativo. E a substância 4, a estrutura 4, você tem no carbono 2 o L e no carbono 3 o D, formando também mais um isômero oticamente ativo. Certo? Só que pensa, com 2 carbonos é fácil, com 3 carbonos ainda também é tranquilo você fazer essa tabelinha. Mas e se fosse uma substância com vários, com sei lá, 15, 20 carbonos quirais? Seria muito difícil você fazer essa tabela para todos, né, e fazer todas as possibilidades, concorda? Seria uma tabela gigantesca. Então existe uma fórmula para facilitar a gente, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, para encontrar o número de isômeros oticamente ativos, é só você pegar 2 elevado a n, sendo n o número de carbonos quirais. Então a gente não tem 2 carbonos quirais nessa estrutura, então vai ficar 2 elevado a 2, que isso é igual a 4 isômeros oticamente ativos, que são exatamente esses aqui que a gente encontrou. Agora, isômeros oticamente inativos. Concorda comigo que se eu tiver uma mistura de 50% desse e 50% desse, eu vou ter a mistura racêmica, certo? E essa mistura é um isômero oticamente inativo. E se eu pegar da mesma forma 50% desse do DL e 50% do LD, você também vai ter uma mistura racêmica que é oticamente inativa. Então você vai ter 2 isômeros oticamente inativos, certo? Por conta da mistura racêmica. Para você encontrar, usando o mesmo raciocínio para vários carbonos quirais, você faz 2 elevado ao número de carbonos quirais dividido por 2. Então vai ficar 4 dividido por 2, e isso dá 2. Certo? Que são esses 2 que a gente encontrou aqui. Tudo bem? Então são 4 ativos e 2 inativos. Beleza? Se vocês forem olhar no exemplo anterior, a gente tinha 2 carbonos quirais com ligantes diferentes entre cada carbono, né? Só que olha esse caso especial aqui, que é o caso do isômero meso. Se você for determinar o número de carbonos quirais e identificar quais são, você vai ver aqui, ó, esse aqui não é quiral, é um carbono sp3, mas tem ligantes iguais. Esse é quiral, certo? Porque o OH é diferente do CH3, que é diferente do H, que é diferente de tudo isso aqui.
e esse também é quiral. Concorda? Só que se você for traçar um plano aqui, ó, reparem que eles são simétricos. Então eles têm um plano de simetria. Eles não são totalmente assimétricos, eles têm um plano, certo? Então a gente fala que esses dois carbonos quirais são carbonos quirais iguais, porque eles têm os mesmos ligantes. Então se você fosse usar aquela fórmula para encontrar o número de isômeros oticamente ativos, que é 2 elevado a n, como você tem dois carbonos quirais, ficaria 2 elevado a 2 dando 4. Não tem, certo? Não são 4 isômeros oticamente ativos. Então você não pode usar essa fórmula aqui, tá? Tá incorreto. Por quê? Olha só. Vamos ver as possibilidades. As possibilidades são você ter o carbono 2 e o carbono 3 como D. Então você tem a possibilidade de D e D, que sim, é um isômero oticamente ativo, né? Você tem o L e o L, que também é um isômero oticamente ativo. Só que se você pegar o L e o D, ou o D e o L, que é a mesma coisa, né? Você vai ter um isômero oticamente inativo. Por quê? Se quiser pausar para pensar um pouquinho, pense. A questão disso aqui, do L e do D ser um isômero oticamente inativo, é porque pensa, se essa parte de cá, esse carbono quiral, gira no sentido anti-horário, sei lá, 5 graus, só que essa parte gira, como são ligantes iguais, como são carbonos quirais iguais, gira também em sentido graus, mas no sentido anti-horário, um desvia a luz para um lado, o outro desvia a luz para o mesmo, no mesma intensidade do outro lado. Então a luz acaba não sendo desviada. Então esse caso aqui, do L e do D, de isômero oticamente inativo, é chamado de isômero meso. Isômero meso. E além do isômero meso, você tem a mistura de 50% do D e D com 50% do LL, tendo a mistura racêmica, que é um isômero oticamente inativo também. Tudo bem? Então você tem dois ativos, que é o DD e o LL, e você tem dois inativos, certo? Que é a mistura racêmica e o isômero meso, que também é inativo. Beleza? Mas só vai ocorrer isômero meso quando você tiver aí carbonos quirais equivalentes, ou carbonos quirais iguais. Tudo bem? Agora, isômeros óticos em cadeia fechada. A gente falou só até agora sobre cadeia aberta. Vamos olhar quais são as condições para que você tenha isomeria ótica em cadeia fechada. Primeira coisa é você olhar para uma cadeia fechada e supor, né, lembrando aqueles dois requisitos, né, de se tem carbono quiral ou não. Você já pode descartar esse aqui como carbono quiral, não é porque ele tem dois ligantes iguais, que são os hidrogênios. Da mesma forma esse aqui. E você descarta esse aqui por quê? Porque ele não é um carbono sp3, ele é um carbono sp2. Certo? Ó, uma dupla e duas simples, carbono sp2. Aí sobra esse aqui. Concorda? Então vamos supor que ele seja carbono quiral, né? Como que a gente faz para confirmar ou não se ele é um carbono quiral? Você vai ter que ver todos os ligantes a partir desse carbono no sentido horário e no sentido anti-horário. Se as sequências forem exatamente as mesmas, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, ele não vai ser quiral. Se as sequências diferirem, ele vai sim ser carbono quiral. Então vamos lá. Começando aqui, vamos no sentido horário. Então você tem um ligante aqui, ó. Você tem o CHOH, depois você tem COO, certo? Ó, é como se eu estivesse quebrando a cadeia. Eu vou quebrar a cadeia bem aqui e vou começar a olhar no sentido horário. Tá? COO, você vai ter um CH2 e outro CH2. Certo? E a ligaçãozinha aqui para fechar com o início. Agora, se eu for olhar no sentido anti-horário, certo? É como se eu quebrasse a ligação aqui e olhasse nesse sentido. O que você vai ter? Você vai ter COH, um Hzinho, né? A ligação quebrada aqui. Você vai ter um CH2, você vai ter outro CH2 e você vai ter o COO e a ligação aqui. COO, peraí, deixa eu voltar aqui. Aí. COO
e a ligação. Essa sequência é igual a essa? Não, não é. Então a gente coloca que esse carbono aqui é um carbono quiral. Então você tem que colocar aqui um asterisco. E se ele é um carbono quiral, ele vai ter o isômero oticamente ativo e isômeros oticamente inativos, que você pode seguir aquela forma. Isômeros oticamente ativos vai ser igual a 2 elevado a N. Não tem só um carbono quiral? Vai ficar 2 elevado a 1, que isso dá 2, que é o D e o L. E o isômero oticamente inativo, isômeros oticamente inativos, 2 elevado a N sobre 2. Isso vai dar 1, que é quem? A mistura racêmica. Certo? Tudo bem? Sobre a questão da aplicação de isômeros destrógenos e levógenos, eu queria falar rapidamente sobre o limoneno. Isso se aplica a outras substâncias, inclusive a fármacos. Tá? No caso do limoneno, essa é a estrutura do limoneno. Se vocês forem analisar, né, pausem o vídeo e procurem o carbono quiral. Agora que vocês pausaram, e espero que vocês tenham descoberto qual é o carbono quiral é esse aqui. Certo? Se você seguir a sequência no sentido horário e no sentido anti-horário, você vai ter sequências diferentes, então esse carbono é quiral. Os demais não são carbonos quirais. Qual que é o problema? Qual que é a questão, né? O levógero, o isômero levógero, ele dá o aroma de limão. Certo? O levógero dá aroma de limão. Só que o destrógeno, pasmem, o destrógeno, ele dá aroma de laranja. Tá? O limoneno é tanto encontrado quanto no limão quanto a laranja, só que o L, que é o predominante no limão, né, ele vai conferir o aroma do limão, e o destrógeno o aroma de laranja. Então reparem, mesma estrutura, mesmos ligantes, a mesma função. Isomeria plana não tem a menor diferença aqui, certo? Porque é tudo a mesma coisa. Só que o simples fato de uma molécula, né, de limoneno desviar no sentido para a esquerda, no sentido anti-horário, e a outra no sentido horário, vai dar características totalmente diferentes. Tudo bem? Eu quero que vocês pesquisem sobre o caso da talidomida. Certo? Talidomida foi um fármaco que foi comercializado por lá na volta da década de 50, década de 60. Tá? E deu muito problema, porque não separaram direito, né, o destrógeno do levógeno, e um era analgésico, né, um analgésico leve, e o outro ele provocava má formação em bebês. Então, se vocês quiserem pesquisar a história sobre esse caso que teve aí da talidomida, bem conhecido, os pais de vocês, os avós talvez conheçam, né, bem interessante. Certo? Valeu.